Quer descobrir como você pode construir uma cultura de excelência em atendimento? Como é que você consegue fidelizar o seu cliente a ponto dele indicar você? Como você pode trazer uma experiência de compra do seu cliente de uma forma com muito valor agregado? Esses tópicos e muito mais no episódio de hoje. Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Aqui do meu lado está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre atendimento ao cliente. O atendimento que faz o cliente querer comprar de você, meu amigo. Atendimento é importante, Lê. Às vezes as pessoas só se preocupam em vender e o cliente fica mal atendido. Mal atendido, exatamente. E um bom atendimento é fundamental no processo de vendas porque ele vai além de simplesmente oferecer um produto ou um serviço. Ele é o ponto de conexão entre o cliente e a empresa, sendo muitas vezes o grande diferencial do mercado. Só que é o seguinte, para falar desse tema, não vai ser só eu e você não. A gente trouxe um convidado mega especial, mega especialista no assunto, tá? Vamos apresentar agora o nosso querido amigo Marcelo. Olha só, o Marcelão, ele é esposo da Alessandra, pai do Luca e do Pietro, já foi triatleta, tem 2 mundiais nas costas lá no Havaí, e ele é luthier, ou seja, constrói instrumentos musicais com as próprias mãos. Ele foi executivo por mais de 20 anos, tendo passado por empresas como Siemens, Motorola, Itaú, Unibanco, e fechou o seu ciclo corporativo como head de operações na Unidas Aluguel de Carros, tocando mais de 130 lojas e tendo sob a sua gestão mais de 1.000 colaboradores. Mudando completamente a sua carreira, ele é um dos sócios aqui na produtora WR2, inclusive é onde gravamos o Papo de Vendedor, então seja bem-vindo, Marcelo, ao Papo de Vendedor. Pô, super obrigado pelo convite, né? Saiu hoje lá do bastidor e vem pra vir pra cá pra mesa, né? Esse dia chegou. Esse dia chegou, cara, seja muito bem-vindo. Vamos bater um papo sobre atendimento. E eu queria te perguntar... Atendimento não, vamos falar sobre excelência em atendimento. Toma essa, Daniel Mestre. Excelência em atendimento. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, meu amigo, é qual a importância de conhecer bem o concorrente para ter um atendimento de excelência? Boa. Excelente pergunta, mas eu volto uma pergunta para você. Já diretamente aqui, uma pergunta que pouca gente se faz. Quem é o concorrente de vocês, Daniel Mestre e Leandro Munhoz? Vocês sabem dizer quem são os concorrentes de vocês hoje nos Supervendedores? Eu acho que outras instituições que propõem treinamento de vendas, treinamento e mentoria de vendas. Eu ia responder que também é. Porque, cara, tem um conceito importante em excelência em atendimento. Isso eu aprendi tanto no Itaú, que eu tive um grande gestor que começou a me introduzir no mundo de excelência em atendimento, e isso se intensificou mais na Unidas. Mas tem um conceito importante. Concorrente é todo aquele com a qual você possa ser comparado. Comparado? Comparado. Então, por exemplo, a Starbucks é concorrente do Supervendedor, sim ou não? Eu não vejo conexão. Obviamente você diria que não, certo? Certo. Sim, só que se você faz um atendimento lá ao seu cliente, tá, ele recebe um atendimento bom na Starbucks, ele vai falar assim, pô, mas eu gostaria que o atendimento que eu tivesse lá nos Supervendedores fosse tão bom quanto esse atendimento que eu acabei de ter aqui com o atendente do Starbucks. Tá. Né? Quem faz venda por telefone, eu poderia comparar aqui o cara que está vendendo um eletrodoméstico com o cara que está vendendo colchão. Ele vai falar assim, pô, é concorrente a loja de colchão com a loja que está vendendo eletrodoméstico? Diretamente não. Uhum. Mas na hora que você compara os atendimentos, você vai falar, cara, ele é meu concorrente. Eu tenho que aprender com ele como fazer melhor. E esse é um dos grandes sacadas aqui de você analisar o seu concorrente e todos aqueles com as quais você possa ser comparado. E aí você começa a tirar vários insights de como que eu posso melhorar o meu atendimento face tudo que eu estou vendo de atendimento no mundo, em qualquer tipo de empresa. Então, isso é legal de ter. Então, a análise de concorrente, principalmente para você que tem loja, né, tem atendentes ali trabalhando no dia a dia, como eu tive mais de 1.000 pessoas ali trabalhando em atendimento todos os dias com o cliente, ao público, você tem que analisar tudo que possa acontecer. Principalmente, vamos falar aqui no caso de aluguel de carros, que tinha uma loja ao lado da outra no aeroporto.
Então, cara, se o cara não gostasse do seu atendimento, ele pulava 3 metros pro lado e já estava no concorrente direto. Mas, por exemplo, a loja da Latam é um concorrente da Unidas? É, porque no momento que ele sofre um atendimento lá, ele atende. Sofre um atendimento. Tem uma mensagem subliminar aí. Supostamente a Latam sofre um atendimento. Supostamente. Sofre um atendimento e ele é bem atendido num outro lugar. Ele compara. Ele fala, pô, aqui é legal, né? Exatamente. Então esse é um ponto, o primeiro grande conceito que eu quero trazer aqui, quando você pensa em desenhar um processo de excelência em atendimento. Toda empresa com a qual você possa ser comparado pode ser o seu concorrente. Olha só. E, cara, tem alguém que atende bem e não vende? Ou que vende muito e atende mal? Esse é um outro conceito importante que eu sempre falei, principalmente para quem trabalhava comigo. Eu sempre falei o seguinte, cara, cliente sorriu, bolso abriu. Cliente sorriu, bolso abriu. Eu gostei dessa. Sorriu, bolso abriu. Então, assim, eu conheci, e eu vou falar um pouco da história da Unidas, eu tinha vários atendentes que não vendiam. E o cara falava, cara, eu fui contratado para ser atendente, eu não fui contratado para ser vendedor, e tá tudo certo. Uhum. E aí a frase que eu usava muito era assim, você conhece alguém que atende bem e não vende? Conheço. Tem várias pessoas que atendem bem, mas o cara não quer te oferecer, não quer vender e tal. Tá. Aí você conhece alguém que vende pra caramba e atende mal? Não. Difícil. O cara pode até vender, atende mal e para de vender. Agora, o cara que vende muito, um atrás do outro, né, ali, né, uma pegada forte de vendas, o cara tem que atender bem. Então, quase uma obrigação para o super vendedor ser um bom atendimento, né, ter um bom atendimento, oferecer excelência em atendimento para o seu cliente, porque senão ele deixa de vender. E aqui tem uma outra coisa que eu sempre falei para todo mundo. Aquele atendimento, aquela venda que você está fazendo agora, você já ganhou o direito de oferecer e de vender para o seu cliente. Você já está trabalhando para a próxima. Então a gente sempre falava, principalmente num negócio que é super commodity, eu costumo brincar dizendo o seguinte, você não acorda domingo de manhã falando, cara, eu tô com um baita tesão de alugar um carro hoje. Não, hoje eu acordei com vontade de alugar um carro, né? Aluguel de carro é um negócio chato, cara. Chato, é demorado, né? E você precisa de uma justificativa, né? Por exemplo, vou viajar com a minha família no começo do ano, vou alugar um carro. Né? Basicamente é isso, né? É isso, as pessoas alugam um carro por uma necessidade, a trabalho ou a lazer. Tá. Nunca por prazer. Aham. Né? E dado que não é por prazer, vamos combinar que se tudo der certo, hoje melhorou muito, mas na época que eu trabalhei, nós estamos falando de 8 anos atrás, que foi quando eu saí da Unidas, um atendimento, quando tudo dava certo, você levava no mínimo meia hora para tirar o carro. No mínimo meia hora. Né? Então você já imagina, o cara pegou um voo, o voo dele atrasou, o cara já tá cansado, viajou tantas horas ali, quando ele bate no outro aeroporto que ele vai retirar o carro, ainda vai levar meia hora, 1 hora para retirar o carro. Isso eu tô falando em época normal. Quais são os picos de atendimento de um aluguel de carro? Natal, Ano Novo, Carnaval, todos os feriados. Aí, às vezes, cara, no feriado o cara podia levar 2 horas para retirar um carro. Caramba, bicho. De um negócio que já não tem o menor prazer. Então, implantar uma cultura de excelência em atendimento fazia toda a diferença ali. Então, de fato, a gente conseguiu ir implementando ao longo dos 8 anos que eu fiquei na Unidas, e a gente já tinha começado esse trabalho na época que eu estava no Itaú, de implementar uma cultura de atendimento. E essa é uma das etapas mais complexas. Porque eu falo, você definir excelência em atendimento é simples, cara. É entrega mais do que o cliente está esperando receber. Over delivery. Over delivery. Fácil, né? Fácil de dizer. Complexo de implementar. Eu acho que é complexo de implementar porque você depende da pessoa que está lá na frente, né? Então, por exemplo, você está dando o exemplo do aluguel do carro, né? Quando a pessoa chega, o voo atrasou, aconteceu com a gente semana passada, né? Tanto ele quanto o meu, os nossos voos para aeroportos diferentes, a gente atrasou, né? Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, era para eu chegar às 9h30, eu cheguei meia-noite. E, pô, cansado e tal, óbvio que eu fui para casa, mas numa situação dessa, você vai no guichê, por exemplo, da Unidas, a gente tá usando ela como exemplo aqui, cara, você quer o mais rápido possível pegar o carro. Mas às vezes você encontra alguém lá na ponta, lá no balcão, cara, que teve um problema com a esposa, que o filho tá doente, que você tá passando mal, acabou de vir do banheiro e tudo mais. Cara, ela não tá querendo dar o melhor atendimento de excelência pra você. Ela quer simplesmente, putz, cara, que você suma pra ela poder ir embora, né? Eu acho que essa equação ela é complexa por causa disso, né, Marcelo? Como é que você faz
Você, head, beleza, eu entendi. Como é que você faz o cara lá na ponta incorporar o lance do tipo, não, eu vou atender com excelência? Então, primeiro você tem que construir uma cultura de excelência. Não foi fácil, cara. Pra você ter uma ideia. A primeira coisa que você tem que fazer para construir cultura de excelência é medir. Se você não tá medindo, esquece, cara. Muitas empresas que eu conheci, Leandro, não medem a satisfação de cliente. Isso para mim quase é um absurdo você não medir satisfação de cliente, cara. E aí eu aprendi uma cultura que foi com a Enterprise. A Enterprise, para quem não sabe, é a maior empresa de locação de carros do mundo, tá? É uma empresa que não tem ações em bolsa. Capital privado? Capital privado. Caraca. Quem fundou foi o Jack Taylor. Não vou gastar tempo aqui explicando a história do Jack Taylor, mas procurem na internet quem foi Jack Taylor, já faleceu, né? Quem toca hoje a empresa é o filho e a filha. Mas ele criou, desde o dia zero, cultura de excelência na empresa dele. Ele falava o seguinte: cuide primeiro dos seus funcionários e dos seus clientes, que o lucro vem. Uma história muito rápida sobre o Jack Taylor. Eu me lembro que teve uma ocasião que teve uma convenção da Enterprise, e a Enterprise tinha ido muito bem na parte de receita, cara. Foi um ano que ela arrebentou de receita, só que o índice de satisfação do cliente tinha caído. Então tá todo mundo batendo palma, tal, não sei o quê, que pô, o resultado tinha vindo, tinha sido maravilhoso, o velhinho vai, sobe no palco. E não foi exatamente desse jeito, mas foi algo do tipo assim, eu não sei por que vocês estão rindo. Aí aquele silêncio, ele falou, cara, a satisfação do cliente caiu. Isso é inadmissível. Então qual que é o ponto aqui? De construir uma cultura. Você, naturalmente aqui, sem a gente combinar, você já trouxe um drive importante. Tempo de atendimento é um drive importante para aluguel de carro? Sim. Com certeza. O cliente, quanto menos, se ele puser não pisar na loja e pegar o carro, é um drive super importante. Então, construir uma cultura de excelência passa por quê? Passa por você medir as coisas. Então, a primeira coisa, você tem que saber de onde você está partindo. Você está medindo a satisfação de cliente? Tá, primeiro ponto. Segundo, quais são os drivers importantes que o seu cliente percebe que o seu atendimento vai ser excelente ou não? O que você está gerando de expectativa na cabeça do teu cliente e que você vai entregar? Porque tem um outro conceito importante aqui que agora a galera vai pirar, hein? Agora vai explodir a cabeça. Existe reclamação não procedente? Existe. Não existe. Vou trazer esse conceito para você. Não existe reclamação que não seja procedente, cara. Por quê? Agora eu tô curioso. Esse é um outro conceito que eu aprendi, cara, e a minha cabeça pirou do mesmo jeito quando eu falei, existe, lógico que existe. Aí o presidente da Unidas falou, deixa eu te explicar um negócio, não existe reclamação improcedente. Se o cliente está reclamando, é porque você comunicou errado para ele o que você ia entregar. Na cabeça dele, é procedente. Ele está reclamando. Então, eu estou falando isso daqui, é para explodir mesmo a cabeça. Chocar. É para chocar, porque se você olhar na base desse conceito, ele tá certo, cara. Se o cliente está reclamando, primeira coisa, dá um beijo no cliente, tá? Abraça o cliente, fala, putz, obrigado por reclamar para mim. Porque se ele está reclamando, ele está dizendo assim, eu quero continuar comprando de você, resolva isso para mim, que eu vou continuar com você, porque eu poderia não falar nada e ir embora. Isso já faz muito tempo que eu já vi esse indicador, mas 85% dos clientes que vão embora, eles nem te avisam que estão indo embora. Isso é verdade. Ele não reclama e vai embora. Né? De novo, mais volta. Num mercado que é commodity, cara, que o cara pode comprar do outro, igualzinho, tal, o preço é muito parecido, o que vai trazer a diferenciação para você é atendimento. Então, esse conceito ficou muito na minha cabeça. Não existe reclamação improcedente. Nós viramos obcecados em atender muito rapidamente qualquer reclamação de cliente. Por exemplo, uma das minhas metas era responder o cliente em 24 horas, no máximo. Né? Resolver o problema dele em até 3 dias. Isso era meta, cara. Fazia parte da minha meta, da minha equipe e fazia parte do bônus de todo mundo. Né? A satisfação de cliente, como eu estava contando, ela era medida da seguinte forma. 4 indicadores. Depois a gente pode falar de NPS também, né? Que é um conceito muito difundido. Mas a satisfação era medida do seguinte. O senhor avalia como este atendimento, como muito satisfeito, satisfeito, não tem o meio do caminho, insatisfeito ou muito insatisfeito. O critério de 5 é muito fácil o cara ficar em cima do muro, né? O cara fica no meio. Então, pra gente, só valia na meta o muito satisfeito. Por quê? Porque o satisfeito, ele pode comprar da concorrência. O cliente que tá só satisfeito com você, ele compra da concorrência, cara. Pra ver se lá ele fica muito satisfeito. Então, cara, é nossa obrigação deixar o cliente muito satisfeito. O que eu já vou adiantar aqui, cara, é que você não vai dar tudo que o cliente quer, né? Porque senão você quebra a tua empresa.
Mas você pode deixar o seu cliente muito satisfeito. E vou dizer para vocês uma coisa que eu aprendi ao longo dos 8 anos que eu fiquei ali em atendimento puramente dito. Custa muito pouco você colocar excelência em atendimento. Então, criar a cultura, e voltando agora para a pergunta, né, que você me falou, como é que é? Eu, como head, desenhar processo, eu vim do mundo de desenhar processos tal e tudo mais, como é que você leva isso até lá na ponta? Cara, não é um processo rápido e não é um processo fácil. Por quê? Se você tem muita gente que não acredita nisso, você vai ter que treinar. Né? Uma das primeiras premissas que eu aprendi com a Enterprise também, a Enterprise virou depois de um tempo parte societária da Unidos, por isso que a gente fazia muito treinamento na Enterprise. Ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer não é trazer mais cliente, é dar treinamento para o seu funcionário. Então treinar. Cara, você tem que treinar muito o teu funcionário, primeira coisa. Os que não acreditam, a família se escolhe. Né? Eu tive que trocar muita gente na equipe. Cara, porque não adianta. Família se escolhe. A família se escolhe, cara. Eu sempre falei isso, a família se escolhe, cara. Então, quando você começa lá numa loja do zero, é fácil, você treina todo mundo já nasce com a cultura. Agora uma loja, por exemplo, uma loja de Congonhas, se tinha 20, 30 funcionários, cara, para você criar essa cultura de atendimento, você começa com 1, 2 que acreditam, o terceiro passa a acreditar, quando chega lá no quarto, quinto, o cara fala, meu, se o cara fala, meu, se eu não fizer, eu tô fora do circuito aqui, ele cara. Ele começa a ver quem não tá ele começa a se sentir excluído, então ele começa a executar. E pior, né, dessa história inteira, né, o melhor, vamos dizer assim, é que quando ele começa a executar, ele começa a ver resultado. Ele começa a ver resultado de vendas, né? Para vocês terem uma ideia, a gente, quando eu assumi as lojas, né, em 2011, eu tinha 36 lojas só, tá? E a gente faturava ali em torno de R$1 milhão com coisinhas que a gente vendia na loja. Um segurinho, né? A gente não chama de seguro, a gente chama de proteção em aluguel de carro. Proteção, um acessório, o cara que chega avulso lá e fala quero alugar um carro e tal. Cara, no mesmo conceito de lojas, depois de 1 ano e meio, a gente já estava fazendo de 7 a 8 milhões de reais. Nas mesmas lojas. Por quê? Caramba. Porque melhorou absurdamente o atendimento. E a gente começou o cliente ficar encantado. O cliente sorriu, o bolso abriu. E ele começa a comprar mais. O cliente começa a se sentir, eu quero comprar com o Daniel Mestre, eu quero comprar com o Leandro, porque, cara, o Leandro me atende bem, então eu vou voltar lá no Leandro. Eu quero que o Leandro me ofereça as coisas, porque eu vou comprar com ele. Então, tem esse conceito muito importante quando você fala em excelência, que é a personalização da pessoa que está te vendendo. Eu gosto de comprar, né, a mesma coisa aqui na produtora, você está falando comigo e com o Paulinho, que está lá na mesa de corte. Cara, talvez se mudasse, se a gente vendesse a produtora, eu não consigo te garantir que o atendimento vai ser o mesmo. Porque está personalizado em mim e no Paulinho o atendimento que a gente faz para vocês hoje aqui, né? Perfeito. Então, isso vai naturalmente alavancando o resultado. E, obviamente, como eu falei, tem que medir tudo. Então, a gente não media só a excelência atendimento, mas media as vendas. E nessa parte de vendas, cara, é muito engraçado, porque não tinha campanha de vendas. E a gente começou a colocar campanha de vendas lá na ponta. E aí, dentro do conceito da campanha, essa historinha é legal de contar, porque vai chegar numa conclusão que vocês vão pirar aqui, assim. A gente colocou uma meta para a galera tinha lá, ia acumulando, né, ao longo do semestre e tal, e a gente colocou que o melhor vendedor do Brasil dobraria aquilo que ele tinha acumulado. Tá? Caraca! E a melhor loja, todo mundo dobraria. Puta merda! Beleza. Só para concluir essa história, a Kátia... Perdi o contato com a Kátia. Kátia foi excelente. Ela estava na melhor loja e ela foi a melhor vendedora do Brasil. Caraca. Ela quadruplicou. Em dinheiro da época, ela ganhava, sei lá, acho que R$2.000, R$2.500. Ela tirou num semestre quase R$20 mil. Ela não esquecia disso. E não preciso dizer que no semestre seguinte ela fez a mesma coisa, tá? Correu atrás. Ela arrebentou, fez a mesma coisa, virou referência, foi na convenção, contou para todo mundo a grande mágica que ela fazia para vender. E quando eu chamei ela no palco e falei para ela, Kátia, e aí? Excelência em atendimento, tal, como é que tá? Ela falou, cara, sorriso pro cliente. E qual que é a grande mágica para vender? Ela falou, só ofereço para todo mundo. Cara, por que o básico bem feito. Por que eu contei isso, cara? Vendedor, na minha visão, tem muito de achar que o tamanho do bolso do cliente é o tamanho do bolso dele. E a gente aprendeu lá no balcão, cara, na loja, que isso não é verdade, cara. Não é verdade. Cara, tem que oferecer para todo mundo. Não é, eu acho que o Leandro não vai comprar. O Daniel... Não, o Daniel tem cara que, porra, esse Daniel compra bem, cara. Não, cara, oferece para todo mundo. Oferece para todo mundo, cara. E, de novo, quando você oferece com consistência no que você está oferecendo, com preocupação genuína com o cliente,
né? Se antecipar ao cliente. Eu sei que você vai chegar, você já tem uma reserva. Cara, deixa preparado. Já olha no sistema, vê. O Leandro já alugou com a gente carro, já foi atendido pelo... O que ele comprou da última vez? Né? Fazer um CRM básico, vamos chamar assim. Cara, quando você começa... E a personalização no atendimento. Pô, seu Leandro, você sabe que uma coisa interessante disso daí a Enterprise ensinou pra gente várias coisas, e tem umas coisas que eles são obstinados em fazer, pesquisa de comportamento do consumidor. Você sabia que o cara que recebe 3 sorrisos durante um atendimento, ele compra mais do que o cara que não recebeu nenhum sorriso no atendimento? Bicho. É uma loucura. Eles mediam o tempo da van do aeroporto até chegar na loja. Quanto maior era o tempo da van, menos o cliente gastava. No resumo, um cliente muito satisfeito gasta 3 vezes mais do que um cliente só satisfeito. Para vocês terem uma ideia. Nesse mundo de aluguel de carros que a gente está falando. Tá. Mas assim, o que você acha que motiva a busca por essa excelência, assim, sabe? A busca da confiança do cliente. Como é que isso se relaciona com você se diferenciar do seu concorrente? Boa. Cara, se a gente estivesse falando do Japão, a gente não ia falar de excelência em atendimento aqui. No Japão, por exemplo, ou até na Alemanha, excelência em atendimento não é um fator de diferenciação, porque é padrão. É padrão. É né? padrão. Vamos combinar, o serviço no Brasil... É muito ruim. É precário pra caramba. Ruim. Precário pra caramba. Então, cara, você hoje oferecer excelência em atendimento te diferencia no mercado. Fácil, tá? Como que você implementa isso? Como eu falei, pega os drivers que são importantes na visão do teu cliente e coloca isso no teu atendimento. Ah, velocidade de atendimento é importante? Sim. O cliente chegar na loja, ter um ambiente confortável, iluminado, um carro limpo, tal, não sei, né, de vocês, como que você entrega lá o teu treinamento e tal. São drivers importantes? Cara, isso tem que estar no teu checklist de entregar para o cliente na hora que você vai apresentar o serviço para ele. Né? São coisas que você fala assim, mas Marcelo, isso é básico. Mas o básico bem feito vira diferenciação. E, de novo, alinhar a expectativa. O que você vai entregar para o teu cliente? Entregou um pouquinho a mais, e você já está tendo um muito satisfeito do teu cliente que ele não tinha. Entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto, assim. Como é que você ganha a confiança do cliente? Primeiro, entregando para ele aquilo que ele está esperando de você. Né? No caso do aluguel, um carro limpo, um carro organizado, preparado, para quando chegar na loja ele não tá perdido lá, não ficar 2 horas esperando, mas porque o papel, porque o voucher, porque... Cara, não. O cliente tem que ser rápido. Vou dar exemplos assim de excelência, cara. Cadeirinha de bebê. Cadeirinha de bebê é um item obrigatório por lei, certo? Quando você tem criança. Certo? Não, errado. Outra coisa que eu aprendi. Ele é obrigatório por lei desde que o carro seja seu. Se for um táxi ou um carro alugado, não é obrigatório. Tá, mas tem a questão da segurança da criança, né? Perfeito, mas ele não é obrigatório por lei, tá? Isso eu aprendi com um funcionário meu. Cara, eu era um cara assim, obstinado por ouvir todo mundo. Escuta ativa, eu sempre brinco. Deus deu 2 ouvidos e uma boca só. Deve existir uma boa razão. Deve existir uma boa razão. E aí eu escutei isso num funcionário meu, eu falei, cara, você tá certo, não é obrigatório, mas a gente... Não é que a gente vai tornar isso obrigatório. As pessoas vão querer comprar. Mas as pessoas têm que querer pegar a cadeirinha sempre. Tá? Existiria a maneira mais básica que é falar assim, cara, você sabe que se você não andar com cadeirinha, você pode tomar uma multa, tal, não sei o que, cara, que esse é o terrorismo, cara. Ameaça. Ameaça corre longe do atendimento a cliente. O outro lado é dizer, eu tô preocupado com você. Eu tô sentindo a tua dor. Né? Então, assim, cara, eu não tenho como deixar você sair com o carro aqui, você tá com criança, tal, sem colocar uma cadeirinha. Tá bom, isso ainda é básico. Como é que a gente vai além? Então, nós vamos falar muito aqui de ir além. Como é que eu vou além? Se eu entrego para você, você tá lá na loja para retirar um carro, eu trago para você uma cadeirinha que tá lá jogada, suja, eu boto só uma capa de papel e falo, bota tua filha aqui, Leandro. Nem fudendo. Bota a Milena, bota, né? A Isabelle. A Isabelle lá, você colocaria ela? Nem fudendo. Pois era assim que eu encontrei quando eu cheguei lá. Falei, nada disso, nós vamos melhorar esse serviço. Nós vamos mandar lavar todas as cadeirinhas, ensacar, e nós vamos deslacrar ela na frente do cliente na hora de entregar no carro, e nós vamos colocar a cadeirinha no carro. Aí sim. Porque aí se perde outra meia hora, né? Nossa! Porque o cliente não sabe colocar. O carro e cada cadeirinha tem um jeito de passar o cinto lá. Não, tem umas que tem isofix, aí Tá maluco. Então, cara, já melhoramos a excelência em atendimento. Outra coisa que eu falava para todo mundo, carro tá preparado? Vire o pneu para a esquerda. Carro tá parado? Vira o pneu para a esquerda. Por quê? Poder ver se tá gasto o pneu ou não.
tô Eu falando trabalhei no várias mercado coisas de pneu, Lê. Essa daí foi injusta. eu tô falando várias coisas para vocês que vocês talvez não perceberiam, mas Não. o inconsciente, a gente trabalha, quando Você a gente quer fala em entrar e olhar se o pneu tá gasto Quando ou a não. gente fala de excelência em atendimento, muita coisa passa pelo inconsciente. Então, você chegar no carro, ver o pneu para cá, você bate o olho e fala, cara, não tá desgastado o pneu. Posso entrar no carro com segurança. Cara, e assim vai indo, até que um dia, a gente falou, cara, os picos de atendimento, Natal, Ano Novo, Carnaval, vai dar fila. Não tem jeito, cara. Nós temos lá um número limitado de funcionários para aquele monte de gente que vai chegar ao mesmo tempo, por exemplo, no aeroporto. E a gente criou as tais das ações de excelência. O que eram as ações de excelência? Cara, eu aprendi um negócio muito básico lá com a Enterprise. Eu cheguei numa loja e vi que os caras davam um copinho de água para todo cliente que chegava. Eu falei, cara, coisa básica, né, cara? O cliente chega na loja, dá um cafezinho, dá uma água, tal, oferece para ele. Cara, e eu sei que isso virou um movimento, ao longo, né, reduzindo muito a história, isso virou um movimento, começou em outubro de 2012, e aí virou um movimento no Brasil inteiro, todo feriado virava ações de excelência. Então, um entregava picolé, outro entregava pipoca, outro... Cara, virava uma festa na loja isso daí. Entendi. Então, o cliente que chegava lá, apesar de ter a fila, cara, era carnaval, a loja já estava decorada de carnaval. Cheio de confete. O pessoal já entregava confete pro cara e pro carnaval. Cara, e eram ações que custavam muito pouco, cara. Muito, ou e o quase humor nada. do cara dentro da loja Mudou já... completamente. Chegava as crianças brincavam, brincando tal. lá com a serpentina, Cara, isso ia mudando. E aí, de novo, a mesma história da criação da cultura. Uma loja começou a fazer em São Paulo. Começou a vender. Aí começou a vender mais, começou a ter melhor resposta na satisfação do cliente. As outras lojas de São Paulo começaram a fazer, isso vazou para o Rio de Janeiro, começou a ir do Brasil inteiro a implementar, até a hora que virou um movimento nacional isso daí. E mais do que isso, cara, a gente falou, pô, isso daí tá tão legal que a gente vai começar a reportar isso todo feriado para a companhia inteira. Porque a gente falou, cara, não adianta só a gente que está ali no atendimento fazer. A empresa inteira tem que respirar excelência em atendimento, cara. E a gente criou um negócio lá que chamava Giro. O que era o Giro? O Giro era um report que a gente mandava a cada 2, 3 horas durante o feriado, porque o feriado é assim, ele dá um pico, você vai atender 1 dia, 2, acabou os carros. Aí depois tem o pico todo de devolução. E aí a gente soltava esse relatório com foto de como estava. Cara, isso foi criando um movimento que vazou para as lojas de seminovos da Unidas, para você ter uma ideia. Caramba! A pessoa começou a fazer ação de excelência na loja de seminovos. Cara, e aí foi... E aí todo mundo queria fazer isso dentro do prédio da Unidas. Cara, o negócio foi pegando o ritmo. E aí você me perguntou como é que vai criando cultura. Cultura se cria assim, cara, com um movimento que começa pequeno e vai todo mundo engajando naquele movimento, cara, de excelência em atendimento. E, de novo, você tem que olhar todo dia para o cliente. E eu falei que a gente virou obstinado por saber a satisfação do cliente. Para você ter uma ideia, na época a gente fazia 45 mil atendimentos mês e a nossa central de atendimento ligava para 900 clientes por mês para perguntar a satisfação. Caramba! Que era um número relevante para você tirar uma pesquisa para saber a satisfação do cliente. Eu, pessoalmente, lia todas as respostas que tinham de cliente. Tinha mais ou menos assim, resposta, aconteceu isso, assado, tal, não sei o quê, umas 400. Você sabe que eu sempre me perguntei se alguém lia a porra, porque eu sou analítico, né? Quando eu vejo uma pesquisa, o que o analítico faz? Escreve um textão. Não precisa ser um textão, mas eu respondo, escrevo, justifique sua resposta. Eu escrevo lá, teve não sei o que lá. Eu nunca recebi uma resposta, tá? Mas eu também nunca achei que alguém lia. Aí, conheci alguém que lê as pesquisas. Mas nós vamos falar de além, né? Nós falamos que em excelência em atendimento você tem que ir além. Não bastava eu ler as respostas todas que alguns deixavam lá, alguns só davam nota, estou muito satisfeito, show de bola, beleza. Alguns deixavam só, cara, estou só satisfeito porque aconteceu isso. Quando era algo... Primeiro assim, todo mundo que respondia alguma coisa, que era algo que me chamou a atenção, volta para a loja e fala, o que você fez com esse cliente? Tá, tipo uma negativa ali, uma nota baixa, porque... Ou deu uma nota baixa ou o cara só não ficou muito satisfeito. Não ficou... Lembra aquilo que eu falei, nossa meta é muito satisfeito. Qualquer coisa abaixo disso é ruim pra gente. Tá. Então, mesmo que o cara tivesse, eu tô satisfeito, eu só tô dando satisfeito aqui porque, cara, demorou muito o atendimento na loja, volta pra loja e fala, cara, o que você fez com esse cliente aqui pra resolver, pra que na próxima vez ele volte a escolher a gente. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando era muito grave, eu pessoalmente ligava pro cliente. Sou Marcelo, sou head de operações aqui, sou responsável, tal. Leandro, eu tô vendo que você alugou o carro, que aconteceu isso daqui. Cara, como é que eu posso apagar essa imagem ruim que você ficou? Por quê? Porque, de novo, inconscientemente eu estou criando uma coisa na sua cabeça. Eu quero criar que aquilo que aconteceu com você foi algo pontual, não é padrão da empresa. Por isso o head não liga pra todo mundo, Por isso que eu tô te ligando, cara. Fala, aconteceu isso. Então, Leandro, eu quero aqui me desculpar com você, tal.
E eu quero que na nossa próxima alocação você tenha este benefício aqui, né? Então, cara, você acaba fazendo coisas para ir além. O cara fala, pô... E lembra aquilo que eu falei no começo. Firme. Lembra aquilo que eu falei no começo. Próximo Onix que você alugar vai virar um Camaro conversível. Calma que nós temos uma história boa sobre isso daí. Lembra que eu falei... Eu também tenho uma história legal disso aí. Lembra que eu falei para vocês, quando o cliente te reclama, dá um beijo no cliente. Porque ele está te dando a grandíssima oportunidade de resolver para você melhorar para a próxima vez. Né? Porque se ele não quisesse... Cultura de feedback, né? Cultura de feedback. Então, assim, cara, você receber feedback, cara, do teu cliente é a melhor coisa que tem. Se os 900 respondessem, seria excepcional, cara. Né? Mas aí tem um ponto, você falou, né, do próximo atendimento. Tem um negócio engraçado aqui, eu tenho muito orgulho de ter guardado o meu crachá, né? Aqui, ó, meu crachazinho tá até amarelo de tão velho que é. Você saiu quando da Unidas? Eu saí em 2018, março de 2018. Mas aí você já veio pra produtora? Eu já toquei em definitiva a produtora com o Paulinho aqui. Legal. Mas eu guardo com muito orgulho esse crachá aqui, porque, cara, eu tinha o costume de botar meu uniforme, ir pra loja, atender cliente, botava o meu crachazinho e não dizia pra ninguém que eu era o responsável. Não tem cargo, né? Não tem cargo. A gente fez questão de não botar cargo. Então, botava o meu crachazinho lá e atender cliente. E aqui tem uma história muito engraçada de como você pilotar a excelência em atendimento. Vocês sabem que vocês hoje alugam um carro. Você faz a reserva e não paga para reservar. Depois você vai pagar o aluguel, óbvio. E aí você chega lá na loja, o que pode acontecer? A gente trabalhava muito com overbook, né? Porque muitas pessoas, 50% das pessoas não aparecem para retirar o carro. Nossa, 50%, cara? Ô, louco! E em feriado é mais... Porque, cara, tem uma loja do lado da outra. As pessoas muitas vezes fazem reserva em todas. Porque ele chega lá na loja e tem medo de não ter o carro na hora que ele chegar. E daí ele vai no que tem menos fila, pega o carro e vai embora. Cara, eu reservo na Unidas, na Movida, na Localiza. Cara, tô vendo a Unidas tá cheia de fila. Eu vou na Localiza que eu já tenho uma reserva. Nossa. Vamos lá, o carro é o mesmo, o preço é parecido, cara. Eu vou ser sincero, a gente tá falando muito de locação de carro. As últimas vezes que eu aluguei o carro, eu aluguei pra um agregador chamado Rent Cars. Isso. O atendimento fenomenal. Isso. Fenomenal, porque na época da pandemia, eu tava com uma viagem marcada, eu precisei ligar algumas vezes pra remarcar. Meu, a galera que atende dessa empresa, eles não fazem locação de carro, eles são meio agregadores, né? Isso. É um marketplace. Mas eu já pagava cara. Então, isso que eu ia comentar. Quando você aluga por uma Decolar, por um agregador como a Rental Cars ou Rent Cars, você paga pra eles, não pra locadora. Isso dava uma confusão. Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui, mas isso dava muita confusão. Eu nunca tive problema, graças a Deus. Dava confusão. Até agora. Sabe por quê? Eu tive Porque problema. dava confusão quando o cliente não retirava o carro. Aí ele vinha na locadora e falava, eu quero meu dinheiro de volta. Mas pra mim não foi pago nada ainda. Eu não recebi nada, né? Eu não recebi nada. Eu nem sei quem é você pra te falar a verdade ainda. Né? Tô te conhecendo agora. Mas não vou entrar nesse assunto. O ponto aqui é justamente o quê? Eu pegava o meu crachazinho, ia pra loja atender. E não contava pra ninguém. Os funcionários, obviamente, sabiam que eu era o head da operação inteira. Mas eu não contava pro cliente que eu era o responsável nacional pelas lojas próprias da Unidas. E eu começava a atender. E aí teve um dia que eu me lembro, eu fui pra loja do Shopping Boulevard Tatuapé. E veio uma moça. Conheço. Né? Veio uma moça lá alugar um carro. E aí eu falei, tudo bom? O nome dela é Cristina. Eu falei, dona Cristina, tudo bem e tal? Aí o que eu peguei? Peguei a reserva dela e vi que não tinha a categoria que ela alugou. Ela alugou uma categoria e não tinha um carro. Não tinha o carro lá na loja. Ela reservou... Já era uma categoria alta. Ela reservou uma categoria, era um sedã manual. Só que, cara, sedã manual era um carro que alugava muito. Né? Qual é a obrigação da locadora? Dar o upgrade para a pessoa. Tá. Isso é uma prática, eu não posso chamar de obrigação, mas é uma prática. Você chegou, não tem o carro, você dá um carro melhor para a pessoa. Falei, cara, mas eu tenho que vender. Eu tô aqui na loja para vender. Né? Como é que eu somo venda com excelência em atendimento? Sacada. O cliente chegou na loja, ela sabe que não tem o carro? Não sabe. Quem sabe sou eu. Então o call tá do meu lado. Beleza, eu cheguei para ela e falei, dona Cristina, tal, tô vendo aqui que você reservou esse carro, tal. Posso te fazer uma oferta especial? Falei, nós temos esse carro, tal. Comecei a vender para ela o carro que era da categoria superior. Tá certo? O carro é esse, assim, assado. Ela falou, não, mas não quero, tal. Eu falei, não, mas a diferença é pouco, é mais R$30 por dia, a senhora vai ficar 3 dias com o carro, vai dar R$90. Não quero, tal. Vamos lá, de novo. Eu ia ter que dar de graça para ela. Eu falei assim, então posso fazer o seguinte?
Eu faço questão que hoje você leve esse carro para você experimentar. É o Marcelo que está te dando esse carro aqui para você experimentar. Bom, lembra, eu ia de vez em quando para a loja, tá? Coincidentemente, na semana seguinte eu voltei nessa mesma loja. Tá. No dia que a dona Cristina ia devolver o carro. Ô, louco. Quantos clientes eu tinha atendido naquele dia? 3, 4? Tá. Né? Ela entrou na loja e falei, é agora que eu fecho a excelência em atendimento. Eu falei, e aí, dona Cristina, tudo bem contigo? Pô, você lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro. Gostou do carro? Eu falei, a senhora gostou do carro que eu te ofereci? Ela falou, Marcelo, maravilhoso. Eu sempre vou pegar esse carro agora com vocês. E depois, obviamente, monitorei ela, né? Continuei acompanhando a vida dela No dentro CRM e ela, ali? no CRM, e ela continuou alugando o carro. Nunca mais caro. pegou o basiquinho. Nunca mais quis pegar o carro mais básico. Então, excelência às vezes demora para te dar o resultado, mas o resultado é consistente. Eu ouvi em algum podcast aqui vocês falando que resultado de longo prazo é consistente, né? O longo prazo sempre é justo. Sempre é justo. O curto prazo... Nem sempre. Nem sempre. Então, gente, excelência em atendimento é uma maratona. Ela não é uma corrida de curta distância. Tá. Né? Criar excelência em atendimento é isso. É você todos os dias entender o comportamento do seu consumidor e ir se adaptando às expectativas dele. Antes da gente avançar o nosso bate-papo, eu tenho aqui um convite para você que está acompanhando esse nosso episódio falando de atendimento. Este mês de novembro nós estamos lançando um novo treinamento aqui no Supervendedores chamado Academia Supervendedores. Eu quero fazer um convite para você conhecer todos os detalhes no link da descrição deste podcast. Tamo junto? Marcelão, eu queria entender o seguinte, cara. Por que muitas empresas, você falou agora há pouco sobre reclamação e tudo mais, mas por que muitas empresas não entendem a reclamação como algo importante? Cara, eu vou te falar assim, se você pegar no histórico do Brasil dos últimos 20 anos, como a gente falou, o serviço no Brasil é muito ruim. Quem são os grandes, as empresas que têm mais reclamação no Brasil hoje? Cara, sempre foi líder assim de reclamação, as empresas de telefonia, né, celular, tal e tudo mais. Por que muita empresa não dá bola para a reclamação do cliente ou não dá bola quando o cliente diz que precisa melhorar alguma coisa? Porque normalmente ele está vendendo muito, né? Você pega exemplo de empresa de telefonia, cara, você entra numa loja hoje da Claro, da TIM, da Vivo, se você pegar, principalmente os públicos, né, água, energia elétrica, mas aí é outro departamento. Monopólio, né? Mas esse é outro departamento. Quando a gente fala de empresa que tá ali, que não é uma empresa pública, ou seja, você não, né, água, você não tem como comprar água de outra empresa, né, para sua casa. Você tem que comprar da empresa da Sabesp, aqui em São Paulo, da SAI, por aí vai, né? Energia elétrica até dá hoje para você comprar energia elétrica de outras empresas, mas cara, nem é fácil de trocar. Quando você vai para uma empresa de telefonia celular, por exemplo, dá para você trocar, mas não é tão fácil. Hoje já ficou bem mais fácil. E o atendimento na outra tende a ser muito parecido. E o atendimento na outra é parecido. Então, o cara fala assim, bom, peraí, mas o atendimento da outra é ruim também, cara, né? Então, cara, se eu for resolver o problema de todo mundo, eu paro a empresa. Só que, cara, quando o cara passa a ter a visão de que atender bem faz a diferença, ele não tá botando nessa conta, porque é uma conta que não aparece no lucros e perdas, que eu sempre falei isso. Na linha lá de baixo do lucro líquido, não aparece quanto você perdeu por atender mal. Porque se aparecesse, no dia seguinte, tinha gente lá resolvendo esse problema, né? Quantas empresas você liga e alguém te retorna em 24 horas? Fala, cara, eu vou te ligar em 24 horas de volta, e liga em 24 horas. Cara, raríssimas são as empresas que fazem isso. Uma das dicas que eu tenho para vendedor é, se você prometeu retornar para o seu cliente em 15 minutos, retorne, mesmo que você ainda não tenha a resposta. Cara, eu tô te retornando porque a gente combinou, eu ainda não tenho a resposta, mas eu quero te manter informado de como o processo tá. Porque esse é um dos drivers importantes da excelência em atendimento, cara. Mantenha o seu cliente informado do que está acontecendo. E a sua palavra, né? Se você combinou alguma coisa, cumpra. E a sua palavra. Você não conseguiu, pô. Exato. É básico, né? Mas é simples. É básico, né? Engraçado, tudo que a gente tá falando de excelência em atendimento aqui é muito básico, né? Por que as empresas não executam? Mas, cara, esse ponto de manter o seu cliente informado de todo o processo é um grande drive de excelência em atendimento, porque o cliente tem que estar dominando o que está acontecendo, principalmente quando ele tem um problema. Eu tenho um problema, cara, quebrou o carro aqui no meio do caminho, o que vai acontecer? O que eu faço? Né? Aquilo que você me prometeu entregar, você vai me entregar mesmo? Eu tô esperando aqui, cara, você entrega hoje? Cara, eu tô com o motorista está na rua, ele está na rua tal, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Mercado Livre não faz isso hoje? Você compra um negócio e começa a receber mensagem. Sua compra está em preparação. Olha, sua compra já saiu do depósito. Olha, já está a poucos metros de te entregar. Pode descer. Pode descer que chegou. Cara,
Por que os caras fazem isso? Custa Animal. grana ficar mandando essas mensagens. Por que ele faz? Mas a gente tá comentando deles aqui, né? Porra, o Esse é o Mercado ponto. Livre é maravilhoso, cara. Fale de mim o tempo todo, isso é excelência em atendimento, te traz mais cliente. O boca a boca faz diferença, cara. Na hora de você recomendar, né? Imagino que a gente, em vendas, né, principalmente de vocês têm muito de recomendação. É alguém que já fez o treinamento dos super vendedores, fez o programa de aceleração e recomenda para outros vendedores, cara. Cara, se você não tem esse boca a boca em aluguel de carro, assim, aqui na produtora, por exemplo, eu e o Paulinho, a gente praticamente não prospecta, porque o nosso negócio é muito do boca a boca e indicação. Né? A gente mesmo já indicou vários clientes aqui. Vocês né? mesmos já indicaram gente para gravar com a E gente fomos aqui. indicados também. E fomos indicados, exatamente. A gente tá aqui por causa das meninas da Fuck My Exato. Brain. Então, É. cara, olha como a excelência em atendimento faz diferença, cara. Agora, se a gente fosse computar quantos reais estão envolvidos aqui, né, de grana, cara, começa a computar isso daí. O que eu falei, se aparecesse no lucros e perdas lá, vocês perderam R$1 milhão por falha de atendimento, no dia seguinte tinha uma diretoria inteira olhando para isso daí. E que hoje não aparece. Então, É uma que é das... difícil mensurar, né? Cara, não é. Não é, porque a hora que você começa a medir, fala, cara, hoje eu tenho, para você ter uma ideia, quando a gente começou na Unidas lá em 2011, nós tínhamos 32% de clientes muito satisfeitos. Ou seja, era péssimo, tá? Eu saí da Unidas, nós tínhamos o mesmo nível da Enterprise, 75% de clientes muito satisfeitos. Né? Foi bom. 75% é excelente quando você fala o seguinte, cara, eu tenho 75%, aí você vai ter mais 20% ali que está só satisfeito, e aí você tem 5% que deu algum problema. Porque, cara, vamos lembrar, no caso de aluguel de carro... E tem uma porcentagem que não está satisfeito com nada, né? E São tem o cara eternos que- insatisfeitos. São eternos insatisfeitos. E tem o lance o seguinte, cara, aluguel de carro, principalmente, né, ele tá falando bastante aqui de aluguel de carro, cara, você tá alugando um produto usado, a não ser a primeira locação, quando o carro chega que ele é novo, o resto do tempo é usado, então o carro pode quebrar, pode dar problema, enfim. Então, você fala assim, mas 95% de clientes que estão satisfeitos ou muito satisfeitos é bom? Cara, é bom, mas eu gostaria de ter 100% de clientes muito satisfeitos. Isso garante que ele não vai na concorrência da próxima vez, entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto importante, da gente olhar sempre e medir. Porque medir é fácil, Lê. Nós temos hoje essa metodologia que a gente usava, e a gente chamava de ISEU, Índice de Serviço Excelente Unidas. Cara, eu chegava... Por que eu falei que a gente era obstinado por medir? Eu vim de área de planejamento, eu não era cara de tocar ponta de operação. Então, eu era obstinado por criar indicador de tudo que a gente fazia, a gente criava indicador. Indicador de venda, indicador disso, indicador daquilo. Eu passava o dia criando indicador, cara, e pilotando isso. Eu tinha um cara que só gerava número pra mim o dia inteiro, cara. E pilotava isso e ligava pra ela e falava, cara, por que o Leandro não vendeu nada ontem e o Daniel vendeu pra 10? Conta pra mim, cara, qual que é a dificuldade que o Leandro tá tendo? É treinamento? Cara, aí começa o quer, cara, rapidamente a pessoa resolve o problema, cara. Dá o treinamento pro cara, acompanha ele, faz coach de vendas do lado dele, acompanha, quando chegar um cliente, fala isso, assim, assado, como a gente falou lá no começo. Tá. E tem uma outra coisa legal, todo funcionário novo que entrava na rede de lojas, eu fazia questão de treinar ele pessoalmente. Caramba. Eram poucos que a gente contratava todo mês. Mas você tocou 1.000. Então, a gente saiu de 350 quando eu cheguei para 1.000. Cara, mas assim, entrava 30 por mês, juntava esse grupo inteiro, trazia para São Paulo e eu fazia o primeiro treinamento do cara, para setar a expectativa. Porque eu falei, nós temos que criar uma cultura de excelência. Tá. Cara, a cultura de excelência tem que nascer de quem tá tocando a operação, cara. Eu tenho que dar o exemplo. Exemplo é um fator de excelência em atendimento. Então, na sua visão, a excelência no atendimento, ela tá dentro da cultura. Cultura, 100% cultura, Totalmente. cara. 100% Não dá para cultura. não dá para você pedir pro seu funcionário ter uma cultura de excelência se você é um cuzão, basicamente. Exatamente. É Eu trato mal o meu funcionário e quero que ele trate bem o cliente. Ó, sorri quando... E eu é dando... inconsistente. Porra, Né? não tem como, Não cara. Não tem como, cara. O teu funcionário tá passando mal. Ah, não, esse cara é obrigado a ficar trabalhando aqui. Cara, pelo amor de Deus, cuida. Lembra que o Jack Taylor falou? Cuide dos seus funcionários, dos seus clientes primeiro, cara. As receitas vêm, cara. O lucro vem. Cara, o lucro é consequência, ele não é o primeiro ponto, cara. Tá. Se você não cuidar primeiro do atendimento, como é que você vai resolver, cara? Como é que você vai trazer resultado para a tua empresa? E eu tive a graça, né, da empresa inteira caminhar na mesma direção. Tanto que a meta de satisfação não estava só na gente que era da rede de atendimento. Subiu para o comercial, subiu para a presidência, subiu para a diretoria. Todo mundo tinha a mesma meta, cara. Tá. Entendeu? A meta de reclamação, mesma coisa. Se não era respondido em 24 horas, todo mundo era penalizado, cara. E esse ponto de reclamação, cara, tem um negócio que é diretamente relacionado, né? Se a pessoa ela reclama
E aí, igual o Marcelo falou, pô, o cara falou que ia ligar em 15 minutos, o cara não liga. Essa pessoa, uma reclamação que era uma coisa pequena, que ela fez Excelente. questão de falar alguma coisinha ali, pra ver se alguém resolve. Pô, o cara falou que ia me ligar em 15 minutos, não ligou. Deu 1 hora, o cara não ligou. Eu tenho que ligar de novo. Uhum. Se já não foi resolvido de outra forma, indo para concorrente ou Exato. qualquer coisa do tipo, né? Uma reclamação não trabalhada, ela para escalar para um cliente fazendo barraco, por exemplo, é muito rápido, cara. E vamos combinar, hoje tem rede social. Exatamente. Lá em 2011, quando eu comecei na Unidas, não era tão forte rede social. Hoje, cara, você não respondeu pro cliente, ele tá com problema na mão, ele toca o trombone onde ele achar que tem que fazer. Não reclame Onde ele aqui. tem mais, é onde ele tem Onde maior ele tem maior audiência. voz, cara. É. Reclame aqui, canais de Twitter, atendimento, Facebook, Cara, Instagram. tudo. E quando... Por que o cliente ele grita, por exemplo? Né? Porque isso entra dentro de atendimento, né? Você lidar com o cliente insatisfeito, você lidar com o cliente bravo, você lidar com o cliente frustrado. O cliente, ele escala esse negócio para uma grosseria, para qualquer coisa, porque ele entende que ele não está sendo ouvido e que não tem ninguém fazendo alguma coisa para defender os interesses dele. Então, você ligar com 15 minutos, nem que seja para falar, Leandro, não conseguimos resolver ainda, mas, bicho, eu tô com esse problema aqui, tanto que eu tô te ligando. E daqui 1 hora eu te ligo de volta. E enquanto eu não resolver, eu vou estar em cima disso. Fica tranquilo. Esse cara ele não precisa abrir a boca. Entendeu? Ele fala assim, pô, que animal. Legal. Excelente. Às vezes você se sente mais bem atendido, isso daí é metodologia Disney. Às vezes você se sente mais bem atendido em um lugar que você teve problema e você viu que alguém deu um ralo pra resolver, do que num lugar que você não teve problema nenhum. Exato. Cara, você falou de metodologia Disney e é exatamente isso. Cara, Disney é processo. Né? Aquele encantamento, tudo bem, é um lugar legal de você estar, é um parque de diversões e tal, mas tudo na Disney é processo, cara. Excelência em atendimento é processo. Vocês não falam que vendas é método, é processo e todo processo pode ser atendido? Cara, tudo é processo, cara. Tem uma história que o Paulinho, que tá na mesa de corte ali, conta da Disney, que é o seguinte, as crianças vão lá, pegam aquele caderninho para pegar os autógrafos dos personagens, né, cara? Tá lá, não sei o quê. E é muito comum, a família tá se divertindo, perde o livrinho de autógrafos, cara. Aí você chega lá e fala, putz, cara, imagina, a criança já coletou autógrafo de todos os personagens ao longo do dia e tal. Cara, a Disney tem um processo simples. Sim, e eu já falei, processo de excelência e atendimento, em geral, ou não custa nada, ou é muito simples de executar. Você vai lá, vai reclamar, cara, eu perdi o caderno e tal, você perdeu o caderno com todos os autógrafos, onde você está hospedado? Cara, ela já tem um caderno, vários cadernos lá, tudo autografado, ela manda pro seu hotel. Nossa, só coloca o nome da criança. Pra criança, processo, isso cara. é... Tem, outra história super rápida, a gente teve aqui... Mas o brasileiro, ele é o quê? Ele é incansável. O brasileiro é o quê? Ele é sabido. Ele é criativo. A próxima vez que eu for na Disney, eu já vou meter essa. Se a minha filha perdeu... Isso. O meu filho, como é o nome dele? Leandro. Eu quero um caderno desse, velho. Sem ter que correr atrás dos Sem ter que fazer a coleta. Só fazendo aqui... Já, não vou fazer isso não. Só fazendo um benchmark com a Disney aqui de excelência. E a gente aprende muito com a Disney, tá? Sim, eu estudei lá nos bastidores da Disney Pô, e tal. que da hora. Cara, eu sou fascinado por entender comportamento do consumidor e excelência em atendimento, cara. Tem 2 casos rápidos da Disney pra gente falar aqui. Um é... A menina tava com a família e ela queria ver o Capitão Gancho. Cara, naquele dia, o cara que fazia o Capitão Gancho tava passando mal. Caganeira. Não, aí chegou lá, tinha a plaquinha. O Capitão Gancho não estará aqui hoje. O Capitão Gancho tá navegando. Puta, cara. E aí, eu sei que a menina começou a chorar. É mais ou menos assim a história, tá? A menina começou a chorar e tal. E você sabe que todos os funcionários da Disney são responsáveis por excelência em atendimento. E eu sei disso porque a mãe de uma funcionária minha do Unibanco, ela era costureira da Disney. Ela falou assim, todos os funcionários são obrigados a ter excelência em atendimento. Caraca. Do A ao Z. Tá? Inclusive ela como costureira. Inclusive ela como costureira que fica lá no bastidor. Tá. Cara, se você olhar como eles chamam, um guest lá, né? Que é um convidado, porque você não é cliente do parque, você é um convidado entrar na Disney. Olha só. Se você vê qualquer situação que a pessoa esteja insatisfeita, você tem por obrigação resolver. Tá. E ela viu tal, chegou lá e encostou na pessoa. O que aconteceu? Que minha filha queria ver o Capitão Gancho, tal, não sei o que, não tava, tal. Tá bom, que hotel que vocês estão? Eu tô no hotel tal. Beleza. Cara, você acredita que eles fizeram o seguinte? Eles foram no hotel, deixou uma cartinha, deixou a janela aberta,
uma cartinha com chocolate, tal, dizendo, ó, eu sei que você me procurou aqui na Disney. Eu te peço desculpa que eu não tava, porque eu tava lá brigando com o Peter Pan, tal, não sei. Mas eu queria dizer pra você que amanhã eu vou estar tal hora e tal lugar dentro da Disney, tá aqui um chocolate assinado Capitão Gancho. Ai, que incrível, cara. Cara, tem uma outra muito parecida com essa. Diz que uma menina, isso é uma vendedora de uma das lojas da Disney. Tá. Isso tudo caso de excelência e atendimento para criar esse conceito. Tá bom. A mãe chegou com a filha numa loja, viu lá o vestido de princesa tal, e aí a menina, eu quero esse vestido tal, e a atendente era uma brasileira, cara. Tá. E aí a atendente já olhando aquilo tal, aí a mãe falou assim, putz, eu acho que não vai dar pra pagar, cara, mas vamos tentar, vai que o cartão passa. A menina falou, agora eu me lasquei, né, cara, esse troço vai estourar na minha mão. Passou o cartão deu negada a transação. E lá dentro da Disney, e aí a menina, obviamente, começou a chorar, a mãe, cara, naquela situação, puta, não vai dar pra comprar o vestido e tal. E aí a moça falou, e eu não sabia disso, ela conta isso num podcast, ela fala que eles têm uma verba para fazer as ações de excelência. Eu tô chamando de ação de excelência. Encantamento. De encantamento, né? De encantamento eu vou colocar aqui uma ação de excelência. Uhum. E ela falou assim, eu vou resolver isso daí. Falou com o gerente, falou, pode usar o valor. Ela chegou e falou assim, mãe, eu vou te pedir desculpa, a nossa máquina tá com problema. Pode levar o vestido que depois eu resolvo aqui. Nossa. Cara, você acha que essa menina vai esquecer? Você acha que essa mãe vai esquecer? Por que eu tô contando aqui agora? Cara, o boca a boca é muito forte quando você faz algo muito bem pro cliente. E assim, né, você é uma empresa, uma corporação fazendo algo para uma criança que é a pessoa mais importante na vida da mãe dessa criança, né? Essa mãe nunca mais vai esquecer ela. Cara, você quer fazer alguma coisa, essa é uma coisa que eu aprendi. Você quer fazer alguma coisa de excelência? Se chegar pai com filho, faça pelo filho. Exato. Cara, o pai nunca mais vai esquecer. Vai falar, cara, essa empresa é maravilhosa. Cara, precisa de alguém pra limpar, a história do parede, sorvete, a história do sorvetinho pipoca na loja foi por causa disso. Então, eu tenho uma história muito, muito parecida que agora você explicando isso pra mim conectou, né? Em 2022 a gente viajou com a família pra Disney. Aí eu tava tava eu, meu cunhado, a Milena, né, minha filha mais velha, e a Giovana, que é minha sobrinha, né, minha afilhada e tal, minha paixão. E aí a gente falou assim, vamos tomar um sorvete? Vamos tomar um sorvete. E aí o meu cunhado falou assim, vai lá, Gigi, pede o sorvete em inglês e tal. Eu queria, né? E a minha sobrinha, ela é muito introvertida, ela é muito tímida. Você é a característica dela, tá tudo certo. Aí ela chegou muito empurrada pelo pai, né, assim, e chegou lá pra pedir o sorvete e tal. E aí eu tava do lado, falei, você precisa de alguma assistência? Não que eu fale o inglês, mas assim, o sorvete eu consigo desenrolar. Você deitou no inglês? No sorvete eu deitei. Aí ela pediu assim, mas muito baixinho e tal, daí eu olhei pro cara assim, aí ele, de uma forma muito educada, confirmou o pedido, um sorvete tal, assim, assado. Aí ela falou assim, yes. Aí ele pegou e deu pra ela, né. E aí ela tava com o dinheirinho na mão, foi pagar e falou assim, não, é um presente pra você. E deu de presente. Ela ficou num estado de alegria e ao mesmo tempo a minha filha ficou num estado de enfurecimento, tipo assim, como ela ganhou e eu não, né? Também quero. E ele deu. E eu falei assim, E agora você entendeu por quê? O que tá acontecendo? Agora eu entendi, porque eu falei, como assim? Eu tô na meca do capitalismo. Aqui qualquer coisa é cobrada. Porra, o cara deu o sorvete. Agora fez todo sentido. Assim. E você quer ver uma outra... E eu tô contando essa história aqui no podcast. E tem histórias que... assim, se a gente continuasse aqui, cara, estamos quase uma hora depois, pode dar 3 horas. Eu ia perguntar, esse podcast pode durar 3 horas, né? Você que vai editar. Eu que vou editar, eu que me lasque, né, cara? É isso aí, ó. Produção, sou eu que vou editar. Paulinho só tá... Cara, ele tá 1 hora rindo, o Paulinho ali. Cara, ele falou, eu só vou gravar, cara. O Marcelo que se lasque pra editar. Mas, cara, eu falo de excelência em atendimento é filosofia de vida. Tá? Por que eu falo que é filosofia de vida? Pra vocês terem uma ideia, o mesmo investidor da Unidos, um dos investidores da Unidos, na época era o mesmo investidor do Burger King. Tá? E teve uma época que a gente fez um benchmark. Um benchmark um com o outro. Então veio o responsável pelas operações das lojas próprias do Burger King visitar as lojas da Unidos e eu fui visitar as lojas do Burger King. Isso para resumir o seguinte, nós fomos na loja do shopping Metrô Tatuapé, ou Boulevard Tatuapé, eu não me lembro qual dos dois. Fomos na loja do Burger King e estava... eu posso falar isso, tava um caos. O que era o caos? Não era o caos na hora de vender para o cliente, mas, cara, o balcão inteiro tava empilhado de coisas que as pessoas já tinham devolvido e ninguém tava retirando as bandeiras. Então, cara,
Aquele ambiente que é... Cara, você já sente mal de chegar naquele ambiente. Eu já fui em loja escura, cara. Parecia que eu tava entrando E na aí, caverna, bicho. quando você não tem a excelência em atendimento na veia, aquilo ali passa despercebido por você. E pro rapaz que estava me acompanhando, que era na época do Burger King, ele não tinha percebido quanto aquilo lá estava afetando todos os clientes que estavam em volta. Tá. Eu pensei comigo assim, vou criar um movimento aqui. Eu não era funcionário do Burger King, eu não tinha obrigação nenhuma de fazer o que eu vou falar para vocês, e no momento que eu comecei a fazer, mudou completamente o cenário lá na loja. Eu fui lá, cheguei pro atendente da loja e falei assim, você se importa se eu começar a tirar as bandejas daqui de cima e te ajudar? Para que você possa atender mais clientes B? Eu comecei a pegar as bandejas e levar até a lixeira. Cara, todo mundo que estava em volta sentado começou a levantar e tirar a bandeja dali de cima. Em 3 minutos a loja estava completamente organizada. Então, assim, excelência em atendimento, cara, é uma filosofia de vida. Você tem que vivenciar isso todos os dias. Eu, quando dava treinamento, eu falava, cara, o que eu estou ensinando para vocês de excelência em atendimento é para sua vida. Se você puder usar aqui na Unidas, eu vou dar graças a Deus. Mas eu quero que você implemente isso na sua vida. Com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, com quem você se relacionar. Cara, excelência em atendimento não custa nada. Generosidade, gentileza, gera gentileza. Né? Você não ganha, eu falo, cara, você não ganha nada se você atender mal alguém, se você se relacionar mal com alguém. Mas você ganha muito se você... Né? Eu falo que a menor distância entre duas pessoas é um sorriso, cara. Olha só. Entendeu? Então, são várias frases que eu lembro que eu dava em treinamento, cara, que eu falava, a menor distância entre duas pessoas é um sorriso, cara. Quanto te custa sorrir para uma pessoa? Lembra que a Enterprise falou 3 sorrisos durante atendimento, você vende mais, cara. Né? Então, cara, tem várias coisas aqui que são muito simples em atendimento, cara. Agora, lembra, tem que estar obstinado em conhecer o teu cliente. Se você não faz levantamento de expectativa, que eu já falei, levantamento de necessidade que você fala, cara, como é que você vai prestar uma excelência de atendimento se você não sabe nem o que o cliente está esperando de você? E, cara, seja claro quando você não for entregar algo. Não, isso daqui eu não faço. Eu não consigo fazer. Isso eu não consigo. Não promete aquilo que você não vai entregar. Porque, cara, eu já vi muito vendedor por aí que ele fala, não, pode deixar comigo. Cara, se eu mato daí no a gente peito. se vira. Não, ó, a hora que chegar na hora eu faço, cara. Cara, todas as vezes que eu vi isso daí acontecer, todas as vezes deu cagada. O cara não te entrega, cara. E aí você fala, porra, nunca mais eu compro desse cara. Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu vou evitar, porque senão depois eu tenho que botar pi na edição. Marcelão, cara, papo nota 10. Tenho certeza que o amigo ouvinte aprendeu demais com você. Eu tenho um convite pra te fazer, não combinamos isso. Então... Eu já aceitei. Já aceitou? Já aceitei. O que eu vou te convidar? Nós vamos fazer uma masterclass. Ah, garoto! Vamos fazer uma masterclass para os nossos alunos, os supervendedores ali do programa de aceleração, sobre excelência de atendimento. Cara, que eu quero saber Faço mais... questão de levar essa cultura para todo mundo. É cara. isso aí, eu quero saber como é que a gente implementa, cara. Boa. Como a gente coloca a mão na massa aí pra gente, né? Colocar de fato isso dentro da nossa cultura. Cara, Perfeito. nota 10. Posso baita... fazer uma excelência em atendimento aqui com vocês? Manda então? bala. Manda Já que eu fui convidado pro podcast dentro da minha própria casa, bala. vou dar 2 livros para vocês aqui. Muito obrigado. Ó, cadê aqui? Paulinho, fecha na câmera aqui, ó. 100%, ambos livros aqui do Sérgio Almeida, com o Raul Candeloro. Foram livros que eu dei esses livros para 100% da minha equipe, tá? Que top, 100%, cara. Legal. 100% cliente, correndo pro abraço. Cara, são livros aqui super simples de ler. Cara, isso aqui faz baita diferença, Que legal. tá? Obrigado, viu? E eu queria apresentar, eu vou dar de presente para vocês, porque eu já li. Esse livro aqui é o 2º livro do Kirk. Ele conta no primeiro livro, e o primeiro livro tem uma história engraçada, porque eu perdi esse livro dentro do avião. Eu li o livro inteiro, botei na bolsa lá da frente, do assento da frente. Tá, já era. Desci e esqueci o livro lá. Tá. Já tinha lido o livro inteiro. Lá ele conta, no primeiro livro, toda a história da Enterprise, como criou a excelência em atendimento. Tá. Esse daqui é como você tornar o seu cliente leal, fiel, né? Seja Advogado da marca. Exatamente. Como é que você torna o seu cliente fã? Então esse daqui é um presente, só tem um, então presente para vocês, tá? Obrigado, Marcelo. O nome do jogo é transformar cliente em fã. Como é que ele vira teu fã? E aí, quando o cliente vira fã, não importa o que você quer vender, ele compra. Top demais. Porque ele fala, cara, eu quero comprar desses caras, esses caras são bons, cara. É isso aí. Né? A gente nem comentou sobre isso, mas durante a pandemia, é óbvio que nós paramos, né, cara? Que nós paramos durante 3 meses, cara. Produtora, eventos, tal. 3 meses é pouco, né? Tipo... Calma, mas eu vou explicar isso pra você, cara. A gente parou durante 3 meses. E, cara, a gente ficou tentando descobrir o que a gente ia fazer. Daí a gente começou a fazer live e tal, e foi o que engrenou e que nos trouxe aqui até hoje.
já na produtora. Mas eu, em paralelo, eu comecei a fazer um negócio, eu não tinha Instagram, e comecei a fazer um negócio de montagem de computador lá, e o pessoal começou a me seguir e tal, não sei o quê. O que garantiu, não vou nem entrar no detalhe do que era tal, mas assim, eu montava computador pra galera, tá? Durante a pandemia, muita gente queria computador. Um computador específico. Um computador específico, o cara podia trabalhar e jogar ao mesmo tempo. Tá bom. Tá? O que garantiu em 2020, 2021, eu ter mais de 600 clientes que me chamavam pelo Instagram pedindo pra montar computador, cara. Eu só vendi uma consultoria, eu não comprava peça nenhuma pro cara, tá? Tá. Foi excelência em atendimento. Por quê? Porque eu criei grupo fechado de clientes que estão comigo até hoje. Eu ofereci para eles algo por confiar no meu trabalho. Isso é um ponto importante. Você tem que confiar naquilo que você está oferecendo. Sim. Eu falava para ele assim, não tem problema não, cara. Se você tiver qualquer problema, você vai me ligar. Eu não vou desaparecer. Por quê? Qual que é o drive para esse cliente? Que a gente falou. O drive é, cara, eu compro um negócio, depois vai dar pau, eu não tenho para quem ligar. Falei, não, você vai entrar no grupo fechado meu de cliente no WhatsApp, você pode me chamar a hora que você quiser. Você tem meu suporte eterno. Caramba. Enquanto você tiver a máquina com você, eu te darei suporte. Eu não estou dizendo que eu vou comprar a peça para você. A peça queimou, você compra outra, né? Porque eu não sou dono da peça. Mas, cara, se você tiver qualquer problema no sistema que está rodando a sua máquina, você pode me ligar. Se eu tiver acordado, eu te atendo. Você fala, cara, mas isso é arriscado pra caramba. Cara, eu tenho mais de 600 clientes. Quantos me ligam todo dia? Cara, se um monte de gente me ligasse, minha vida ia ser um inferno, não ia? Sim, mas não Só é o caso. Só que eu sei que eu tô né? entregando, cara. Eu sei o jeito pau, que eu né? entreguei. Vamos fazer uma coisa simples aqui? Todos os dias que vocês chegaram aqui para gravar com outros convidados, tinha uma fotinho do cara lá, não tinha? Tinham boas-vindas. Tinha um boas-vindas. Quanto isso custa? Quantas vezes o cara que sentou aqui no meu lugar falou, porra, eu cheguei aqui, tinha a minha foto Tira aqui. foto, posta no Tira Instagram. foto, o cara posta. Tá. Cara, vocês chegam aqui, tem café Nespresso. Ai, mas café Nespresso custa R$3,60 por cápsula. Irmão, isso é nada perto do que os clientes que vêm aqui deixam pra gente de valor. Hoje tinha até salgadinho, bolo, né? Salgadinho. Hoje tava chique. Entendeu? Então, cara... Imagina, quanto custa perder um cliente por causa de café ruim? Cara, é porque a gente sai falando mal dos cafés que a gente toma por esse era um negócio. Quando a gente montou as lojas da Unidas, não tinha café. Legal. A gente fez questão de botar café bom, cafezinho bom na loja, cara. certo, porque o cara vai ficar um tempo na loja. Entendeu? Aguinha gelada, ar condicionado na loja. Cara, você chegar numa loja no Nordeste, pelo amor de Deus, né? Mas, Marcelo, o papo tá bom e eu quero saber como é que o amigo ouvinte pode se conectar com você, coloca qual é a rede social que você gostaria, lembrando que a gente vai deixar o link na descrição deste podcast. Boa. Bom, eu tô no Instagram, né, o meu pessoal, Marcelo Champion. Marcelo Champion, o campeão, é isso Marcelo aí. Campeão, né, isso vem da época lá de esporte, né, Marcelo Champion. Tenho agora LinkedIn. Olha só, né? Daniel. Marcelo Tomou vergonha Wagner, na cara. Tomei vergonha na cara. Tem um LinkedIn, Marcelo Wagner Rodrigues, e tem as nossas redes sociais aqui da produtora, Vamos lá. né? Convido você a conhecer a nossa produtora aqui, a WR2 WR Studio, onde gravamos esse belíssimo podcast do Papo de Vendedor, né? Estamos aí com, acho que uns 50 episódios já que a gente gravou aqui, né? Por aí, Pelo menos, cara, até por aí. mais, né? Esse ano demais. Tem mais, deve estar batendo aí uns 100 episódios já gravados aqui, hein? 100 eu não acho, mas... Entre 50 e 100. Entre 50 e 100 é um número legal. É isso aí. É isso aí. E Muito quando bom. a gente bateu 100, a gente dobra a meta. É isso Dobra aí. a meta. Aquela É isso metodologia que o Daniel gosta. Temos um baita episódio no ar, Daniel Mestre. Sim, senhores, sim, senhores. E para você que ficou até o final aqui, manda lá no @supervendedores pra gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Papo de Vendedor é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. E não se esqueça de se inscrever nas plataformas. Tá escutando ou assistindo no Spotify? Aproveita para assinar o Papo de Vendedor e, claro, já deixa as suas 5 estrelinhas, porque essa retribuição é muito importante para o nosso canal. Agora, se você está no YouTube, você pode curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal também, para você não perder nenhum conteúdo. Lembrando que o Papo de Vendedor, um episódio por semana, sempre com muita qualidade de conteúdo, né? Uma qualidade audiovisual aqui feita pelos meninos da WR2 e sempre com Daniel Mestre engrandecendo esta mesa aqui com esta beleza estonteante. Certo, Dani? Talvez. E ó, para você que está no YouTube, eu vou deixar 2 vídeos aqui para você poder continuar estudando vendas com a gente. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!